Inclusive, uma aluna me perguntou ainda hoje se eu indicava esse aplicativo para ela. Não tenho nada contra quem usa, mas eu vou dar a mesma resposta que eu dei para ela, né? Ele é bom como ferramenta. Então, ele não ensina inglês. Ele não ensina língua nenhuma. O que ele consegue te ajudar é te ajudar a decorar. E aí, como você pode usar então? Você pode usar como ferramenta de prática. Então, se você já faz aulas online de inglês ou presencial, whatever, se você faz em grupo, se você faz sozinho, mas você já faz aulas de inglês de alguma forma, ele pode te ajudar a ser aquela prática da semana, né? Que inclusive vai ser uma das coisas que eu vou explicar aqui que vai fundamentar aqui nessa parte do diálogo, né? Você precisa realmente ter essa consistência, né? Você precisa ficar consistindo ali, nem que seja escutando ah, não, eu vou escutar 15 minutinhos de música em inglês aqui. Ah, não, eu vou escutar, vou botar um filme aqui legendado. Nem que sejam essas coisas mais minuciosas, mas que todos os dias você precisa ter aquela consistência. Então, ele pode acabar sendo ferramenta para que em um desses dias você consiga colocar ali um pouco mais de frase, né? Repetir mais algumas frases, botar em xeque mais algumas coisas que você aprendeu. Então, ela é bom como ferramenta, não como ensino para alguém, mas como ferramenta para ajudar você a praticar. Que eu acho que, na verdade, foi por isso que ele foi mais pensado, até porque ele não dá aula de nada, né? Tipo, se for aprender japonês, só tem lá o alfabeto e as coisas para traduzir, mas não ensina realmente. Pois é, esse é o caso. E a língua inglesa, como eu falei, ela segue um bloquinho. Então, o certo é você ter um roteiro para você aprender as coisas. E é meio impossível você ter isso se você só fica repetindo frase, pronta. Ah, não, frases para usar para viajar para o México. Aí no México a gente sabe que tem cidadãos que falam inglês no México também. Aí você vai para um lugar onde fala inglês e aí você vai falar. Aí você vai olhar, ah, não, frases para viajar, whatever. Vou colocar aqui frases para viajar para qualquer lugar. Eu quis colocar México para ser mais específica. Mas, frases para viajar para qualquer lugar. E aí você vai colocar essas frases em inglês. Quando você vai colocar essas frases em inglês, o que é que você acaba percebendo a princípio de tudo? São frases que falam, já são prontas, né? Elas não te explicam por quê. Isso eu tô falando de você pesquisar em qualquer lugar na internet. Elas não te explicam por que você vai usar, o que é que você está usando, para que sentido, como você pode acabar sendo mal interpretado de alguma forma, se você usar X palavra, usar X outra palavra, o que é que acontece se você trocar essa palavra por essa outra, né? Então, acaba sendo realmente essa coisa do pronto, né? Acreditar que aquilo ali está correto e pronto, e só repetir. Então, se você for formar uma frase, você já não consegue. Você só vê frases, claro, que vão te ajudar a sobreviver, não morrer de sede nem de fome, talvez. Vai falar ali, te falar como pedir água, como te perguntar onde é que está a bagagem, como, I don't know, como perguntar onde é o hotel, onde é tal hotel, mas não é nada que vai te ensinar, de fato, falar inglês de uma forma que se acontecer algum problema, você sabe o que dizer. Porque se você precisar ir numa farmácia, ah, não, tô viajando, mas aí deu piriri, né, que é a famosa diarreia, né? Ah, deu a diarreia aqui, eu vou ter que ir na farmácia comprar um remédio. Você não sabe como se posicionar na farmácia. Ah, não, mas aí deu uma fome aqui, eu vou ter que ir na cafeteria, mas não deu tempo ver como falar, como pedir as coisas de café em inglês. Então aí você já está perdido. O que que você vai falar? Então, são coisas que, por não seguir uma lógica, né, simplesmente jogar na sua cara, você aprendeu e pronto, né, para repetir. Você sabe o que usar em algumas situações, apesar de não saber porquê e não ter formado a própria frase, mas isso te deixa assim, a própria sorte, né? Vamos dizer assim, que é essa expressão que a gente tem, de que, olha, Deus te ajude, tá? Porque se você precisar de alguma coisa que você não tenha visto uma frase pronta sobre isso, você não sabe, né? Você não aprendeu. Você não tem como formar suas próprias frases e pensar em inglês, inclusive. Então, até o que você vai falar, você fica com medo. Nossa, será que essa palavra é mesmo? Nossa, será que tá falando certo? Nossa, será que o sotaque dá certo? Será que eu tô falando na entonação correta? Ah, não, mas será que essa palavra mesmo era essa que parecia com essa? Né? Porque a gente tem muito esse fenômeno no inglês. As palavras se parecem muito. Tem palavra que só muda uma letra e muda o significado inteiro você usar a letra diferente. Então, um dos maiores exemplos que eu dou com isso é o then. Então a gente tem o then e o then, que são praticamente eu falei duas palavras agora e nem parece que eu falei duas palavras.
né? Então, eu tenho o then com o que é como eu falo esse depois para situações descritivas, que é esse depois que eu falo, né? Tipo, ah, fulano chegou em casa e depois foi dormir. Ah, não, você pega a direita e depois a esquerda. Então, esse then aí, que é o THEN, ele é esse depois que a gente fala para situações descritivas, né? Já o then com a é como a gente fala o do que. Então, a gente usa para coisas comparativas. A gente fala I like milkshake. I like more milkshake than açaí, né? Eu gosto muito mais de milkshake do que de açaí, né? Então, sempre que eu for falar coisas comparativas, eu prefiro isso do que isso. Eu gosto mais disso do que isso. Ah, eu gosto mais de Luan Santana do que de Jorge Mateus. Eu gosto mais da Dua Lipa do que da Doja Cat. Então, sempre que eu for comparar, é que eu vou usar esse than. Something than something, né? Então, vai ser sempre nesse contexto. Então, são duas palavras que, por causa de uma letra, você pode acabar sendo completamente misunderstood. Você pode acabar sendo totalmente mal interpretado, né? Só por causa de uma letra. Então, são coisas que só repetindo você não tem esse acesso. É praticamente o mesmo. É de uma forma quase inaudível. Isso porque o E e o A, eles têm sons muito parecidos, né? Então, essa questão do som do A, inclusive, quando você vai aprender o alfabeto em inglês, você aprende ele como A. A, B, C, D, E. E aí, o som do E é que tem esse som do I, né? Só que, claro que quando isso vai juntando com outras letras, né, na palavra, acaba mudando um pouco, né? Então, nem sempre vai ser aquele som fiel do alfabeto, não. Por isso que eu nem dou tanta bola para a pessoa. É muito importante aprender o alfabeto, tá? Não ignore o alfabeto, porque tem muitas situações que você precisa, necessita soletrar em inglês. Coisas que você nem imagina que você poderia passar em português, porque não passaria, mas em inglês você passa. Então, mas não leve disso como palco, como alicerce para falar outras palavras em inglês, porque vai influenciar muito de acordo com as outras letras, né? De acordo com os outros conjuntos de letras que tem na palavra.